Glória a Deus. Nesta mesma unção, glória a Deus, eu quero cumprimentar a toda a igreja com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão alegres nesta noite com o Senhor Jesus? Levanta sua mão bem alto e dê um amém bem forte. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Um instante os irmãos permaneçam de pé, mas eu quero primeiramente agradecer a Deus pela honra e o privilégio que o Senhor me concede de nesta noite ter esta rica oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo, que nos confiou esta tão digna responsabilidade. E agradecendo também através da vida do pastor Juliano, que se faz se representar por ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de eu ministrar a palavra de Deus, eu quero dizer a todos os nossos amigos, irmãos, que entraram aqui hoje pela primeira vez, ou têm vindo por algumas vezes, aqueles que ainda estão indecisos, ou até mesmo aqueles que estão afastados, ou então aqueles até mesmo que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu quero dizer para você que esta igreja, Ministério Renovar, está de braços abertos para te receber hoje. Eu quero dizer para você que o Jesus que nós servimos, Ele não está olhando os seus defeitos, Ele não está olhando os seus erros, Ele não está olhando os seus pecados, Ele não está olhando da maneira que você entrou aqui hoje. Ele não está vendo se você está como um pó moído. Ele não quer saber disso. Jesus que nós servimos, Ele ama você e nós amamos você também. E eu tenho uma notícia do céu para você. Se você que entrou aqui hoje com a sua vida destruída, sem esperança, eu quero dizer para você que o nosso Jesus, primeiro Ele transforma, depois Ele liberta. Recanta ramansur me cantas. Ele liberta do vício do álcool, Ele liberta do vício do cigarro, Ele liberta do vício das drogas, Ele liberta, Ele transforma, Ele cura o estado físico do homem, qualquer enfermidade, câncer, AIDS, lepra, qualquer enfermidade Ele cura, e também cura a alma. Depois Ele batiza no Espírito Santo e leva para morar no céu. Eu estou debaixo da unção de Deus aqui hoje, e se você crer, vidas serão transformadas e serão mudadas através do poder que há na palavra de Deus. Amém? Abra a sua Bíblia juntamente comigo. Glória a Deus. No livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo de número 11. E no versículo de número 26. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, e versículo de número 26. Amém? E sucedeu que por um ano se reuniram naquela igreja e ensinavam muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Repita comigo: chamados cristãos. Onde estão os cristãos de hoje? Levante a sua mão. Permaneça com ela por um momento levantada, que eu vou profetizar. E eu vou profetizar debaixo da unção de Deus aqui hoje. Aonde estão os cristãos? Levanta a sua mão. Haverá mudança, haverá transformação, haverá libertação, haverá poder, porque o Espírito de Deus está aqui. Glória a Deus. Pode se sentar. Glória a Deus. Irmãos, muitos conhecem a história da igreja
a igreja primitiva. E os irmãos sabem que quando Jesus partiu, foi embora, os discípulos começaram a anunciar o evangelho do reino, lá em Jerusalém. Mas eles ouviram também uma palavra de Jesus: ficar em Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder, depois vocês vão sair. Mas eles foram revestidos do poder, aí gostaram. Estava cheio do poder, Jesus curando, libertando, batizando, purificando, curando todas as enfermidades. Eles gostaram. E eles não atentaram porque Jesus disse: e sair, e ir por toda a circunvizinha, vão para Samaria, Judeia, até os confins da terra anunciando o evangelho. Eles ficaram lá. Mas aí começou uma grande perseguição na igreja. E começaram a chamar aqueles discípulos de seita, de arruaceiros, de bagunceiros. E os discípulos começaram a ser dispersos por causa da perseguição. E agora eles vão para esta cidade, ou este país, que era Antioquia, e começam a pregar a palavra de Deus. E o que me chama a atenção, irmãos, que aqui também não foi diferente. Quando o evangelho chegou no Brasil, chamaram nós de loucos, chamaram nós de seita, e depois por um tempo chamaram nós de protestantes, e depois falavam lá os crentes, e agora agora virou até moda, até chamam de evangélicos. Mas na realidade, nós continuamos ainda a ser cristãos, porque a palavra cristão quer dizer aquele que segue a Cristo, aquele que se aparece com Cristo, ou é semelhante a Cristo. Isso é o significado da palavra cristão. E nós somos cristãos ainda. E no decorrer dessa mensagem, irmãos, eu vou perguntar, para interagir com a igreja e com os irmãos, aonde estão os cristãos? E eu quero que você levante a sua mão e faça barulho aí. Amém, irmãos? E quando eu comecei a ler esta passagem e ler sobre a igreja, veio à minha mente, o meu coração, uma mensagem. Mas uma mensagem simples e objetiva, que era da vida daqueles cristãos daquela época, que serve para nós hoje. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu quero vos pregar hoje uma mensagem que tem por título: 5 características dos cristãos da igreja primitiva. 5 características que, se nós ouvirmos e estivermos atentos à voz de Deus, hoje esta palavra vai falar conosco e vai mudar a nossa história. Eu não digo de todos que estão aqui, irmãos, porque muitos que estão aqui vão estar enquadrados nessas características que eu vou citar. Mas o Espírito Santo está dizendo para mim que alguns de nós vão ser impactados pelo poder da palavra de Deus. E eu sou um deles, que Jesus já está falando comigo e tem falado comigo desde segunda-feira. Glória a Deus. E Deus tem tratado comigo através dessa palavra e me revela que muitos aqui serão impactados com a palavra de Deus. Primeira característica dos cristãos lá da igreja de Antioquia, ou da igreja primitiva: eles eram obedientes à palavra de Deus. Aleluias. Eles eram atentos a tudo que se falavam, a todos os ensinamentos, tudo que vinha de Jesus. Eles ficavam bem atentos para ouvir aquilo que o mestre, ou até mesmo os discípulos depois de Jesus, anunciavam, para eles ouvirem e praticarem na risca, para que o nome de Jesus fosse glorificado na vida deles. E eles eram tão atentos que uma certa vez Jesus com os seus discípulos se reuniu. Está registrado no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu Marcos, no seu versículo 34. Os irmãos podem ver depois. E ele disse: olha, aquele que quer vir pós mim, depois que eu for embora, depois de mim, aquele que quer vir pós mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E o que me chama a atenção, irmãos, que aqueles cristãos que ouviam a palavra de Deus, deixaram esta palavra entrar no coração deles. E quando esta palavra entrava no coração deles, eles não conseguiam ver outra coisa a não ser eles mesmos.
E o cristão que começava a negar a si mesmo, ele olhava para dentro da alma dele e ele começava a ver as suas fraquezas. Ele começava a ver os seus erros. Ele começava a ver aonde que ele errava, aonde que ele tropeçava. E quanto mais ele começava a negar a si mesmo, mais a glória de Deus invadia a sua alma, mais a glória de Deus invadia o seu ser. E ele já não mais conseguia olhar o defeito do pastor Juliano, o defeito dos outros obreiros, o defeito do regente, o defeito da liderança, o defeito da orquestra. Ele não olhava mais, porque ele só olhava para si mesmo, e a glória de Deus se manifestava de uma tal maneira que havia mudança e havia transformação na vida daqueles discípulos e cristãos daquela época. Hoje, a maior tarefa, eu digo, para os cristãos de hoje, é negar a si mesmo. Aleluia. Alguém pode dizer, mas pastor, naquela época era mais fácil. Não era. Naquela época eles eram perseguidos e muitos morreram pelo evangelho. Mas nesta noite, o Espírito Santo está falando no seu coração. Primeira característica do cristão: ele ouvia, obedecia a palavra de Deus e negava a si mesmo. A maior tarefa para o ser humano, para o cristão de hoje, é negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Mas nesta noite, onde estão os cristãos? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão que eu vou profetizar. E eu vou profetizar debaixo da unção de Deus. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. E eu vou profetizar na autoridade de Deus. Haverá mudança. Haverá mudança. Deus vai te dar força. Deus vai te dar força. Você hoje vai se levantar, vai tomar a sua cruz, vai negar a si mesmo e vai ter força para vencer todos os obstáculos que o inimigo tem colocado na sua frente. Haverá mudança. Segunda característica do cristão: eles procuravam a santificação. Oh, aleluia. Remansui decanta, ramansura me cantas. Quando eu olho esta palavra santificação, eu não entendia antes, como o apóstolo Paulo falou, quando eu era menino. Mas quando eu olho essa palavra santificação, hoje eu compreendo que santificação, santidade na Bíblia, quer dizer separação do pecado. E eu compreendo que não é ser santo, não é edificar uma estátua, ou então uma foto, colocar numa parede e dizer ali é um santo. Não. Eu consegui entender que ser santo e buscar a santificação é separar-me do pecado. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 4, ele diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se eu não seguir a paz e não seguir a santificação, eu não vou conseguir ver a Deus. Aí o que eu entendi? Eu entendi que os cristãos daquela época, sabe o que eles faziam? Eles corriam atrás da santificação e se escondiam do pecado. Remansui decantas. Eles corriam do pecado, fugiam do pecado e buscavam a santidade. Nesta noite, Jesus está falando aqui, irmãos. O inimigo tem tentado contra a sua vida, tem tentado fazer você pecar, mas a santificação de Deus aqui neste lugar, e Deus vai te dar força. Hoje você vai se colocar de pé e vai falar: Senhor, eu vou buscar a santificação para a minha vida. Aleluias. Porque aqueles cristãos daquela época, eles buscavam a santificação. E quando eles buscavam a santificação, eles não precisavam andar nas ruas dizendo: olha, eu sou cristão. Eles não precisavam de colocar uma faixa: eu sou da igreja fulano de tal. Eles não precisavam escrever nas suas testas: olha, eu sou ungido. Mas a Bíblia diz que para onde eles passavam, a glória de Deus estava na vida deles. Havia prodígios, havia poder, havia transformação, havia cura divina, havia batismo com o Espírito Santo, porque eles estavam cheios de santificação. Aleluias. Glória a Deus. Eles fugiam de toda a aparência do mal.
Hoje, irmãos, é complicado? É. Hoje tem internet, naquela época não tinha. Hoje, paz, meus irmãos, vou falar com todo respeito e com toda sabedoria de Deus aqui, irmãos. Mas as vestimentas hoje, misericórdia. Quando nós saímos aqui, os homens aqui, os irmãos sabem disso. Quando nós saímos na cidade, principalmente no verão, irmãos. Misericórdia, não estou falando na igreja, não, na rua. E nós podemos falar, hoje é muito difícil. É difícil, irmãos? Mas quando você deixa Jesus morar dentro do seu coração e fala, Senhor, me santifica, Deus capacita, Deus dá força, Deus liberta e Deus dá poder para você vencer todas as obras do inimigo. Quando o inimigo fala lá no seu coração, lá na sua casa, olha esse computador aí, ninguém está te vendo. Mas quando o crente busca santificação, o Espírito Santo fala, porque, irmão, por mais que a pessoa busque santificação, eu quero deixar bem claro para a igreja, que não tem nenhum bonzinho, nenhum santarrão, quando há a palavra que é mais que alguém pode dizer, ó, eu não, essas coisas não me pegam. Ninguém pode dizer isso, porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuida para não cair. Hoje eu posso profetizar, posso orar para os enfermos, posso até ressuscitar morto. Eu orar e um morto aqui se levantar, um paralítico andar, um cego enxergar, como é o Pedro. Amanhã eu posso estar jogado na sarjeta. Então não tem bom. Mas quando eu olho para Deus e falo, Senhor, santifica a minha vida. O inimigo me tenta. O inimigo fala também, irmão? Fala. O inimigo sopra no teu ouvido? Sopra. Sopra no ouvido do pastor? Sopra. Olha aí o computador. Olha esse vídeo que te mandaram. Cantará mansura me cantas. Mas quando eu dou o meu coração para Deus, dou lugar para a santificação, o mesmo Espírito de Deus poderoso, ele repreende o espírito de Satanás e também fala no meu ouvido, não olha, não olha, não olha. E eu consigo entender que Deus me ama e está me protegendo, e o nome de Jesus é glorificado, e eu tenho força para vencer, porque Ele é a minha força. Glória a Deus. Eles procuravam de todas as formas a santificação. Eles seguiam a santificação. Eles eram chamados de santos. Eles não precisavam andar pelas ruas dizendo, eu sou cristão, eu sou santo. Eles andavam pelas ruas e as pessoas apontavam o dedo para eles. Olha lá, ó. Está vendo aqueles ali, ó? Está vendo lá o Kleber? Está vendo aqueles irmãos ali? São os cristãos, são os santos. Eles são cheios do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque a unção, ela transbordava na vida dos cristãos. Onde estão os cristãos? Levanta a sua mão nesta noite e glorifica o nome de Jesus, porque há santificação para a sua vida. Terceira característica dos cristãos, lá daquela época, que hoje, irmãos, também é um agrilhão, é um obstáculo, é uma dificuldade a ser vencida. Mas Deus vai hoje levantar pessoas aqui. A terceira característica deles, eles oravam e jejuavam. Oh, aleluia! A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14, que eles permaneciam unânimes em oração. E oração de súplicas. Eles oravam, e era todos os dias. Hoje, quem sabe nós que estamos aqui, alguns de nós vai falar, mas hoje é impossível orar todos os dias na igreja. Eu levanto de madrugada, eu levanto cedo, irmão. Não precisa estar dentro da igreja orando todos os dias, não. Você pode orar lá na sua casa, você pode orar lá no seu trabalho, você pode orar no ônibus, você pode orar em qualquer lugar, você pode ter contato com Cristo hoje. Eu me lembro, quantas e quantas vezes era perseguido no meu trabalho, eu ia lá no banheiro, falava, dá licença aí, eu vou no banheiro aqui. Ah, mas vai rapidinho, hein? Eu ia lá, irmãos, e dobrava o meu joelho dentro do banheiro, não queria saber se estava limpo ou se não estava. O banheiro que eu entrava, eu colocava meu rosto lá no chão e falava, Deus da minha vida, tem misericórdia de mim e me dá força. E Deus ouvia o meu clamor. A guerra, a tempestade caía por terra na hora. E hoje, paz meus irmãos, eu quero crer que aqui não tem, mas paz meus irmãos, hoje muitos que se dizem aí por aí cristãos, até mesmo evangélicos,
já não tem mais o prazer, o gostinho na boca, irmã Eula, da oração. Oh, Jesus amado. E quando fala, vamos orar 10, 15 minutos, ele fala, eu não consigo orar 10, 15 minutos, Kleber. Porque eu não tenho palavras para dizer em 15 minutos, é muito tempo. Não oram mais. Oh, o Espírito. Quantos aqui estão dispostos a ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos? Não oram mais. Quando eles se levantam, esquecem até de fazer uma oração de agradecer a Deus pela noite que passou e acordou por mais um dia que vai se iniciar. Não ora mais na hora do alimento. Não dão graça mais pelo alimento que tem ali para se alimentar. Não oram mais para sair de casa, para pegar um automóvel e sair dirigindo ou para viajar. Não oram mais para dormir, na hora de dormir. Alguns cristãos assim, hoje está acontecendo isso. Agora, irmãos, imagine os filhos. Se hoje tem cristão já grande, velho de crente, ó, antigo de crente na igreja, que não está orando mais, imagine os filhos, será que estão orando? Aí está acontecendo, irmãos, as tragédias que estão acontecendo nos dias de hoje. Aqui eu quero crer que não tem, mas se tem hoje, Jesus vai entrar no seu território hoje. Jesus vai te dar estratégia hoje. Se o diabo já destruiu, Deus vai restaurar hoje a sua família. Mas o que tem de filho de crente hoje atrás das grades? O que tem de filho de crente hoje lá na Cracolândia? O que tem de filho de crente hoje traficando? Sabe por quê, irmãos? Porque esqueceram da oração e do jejum. Mas nesta noite Deus vai levantar uma igreja poderosa. E Deus já tem falado aqui no coração do nosso pastor. Nós oramos de segunda a quinta-feira aqui das 8h30 às 9h30 da manhã. Toda a semana tem. E agora vai ter oração da madrugada. Deus vai levantar. Deus vai levantar. E o nome de Jesus vai ser glorificado neste lugar. Aleluias. Certa vez Jesus é abordado por um homem. Diz, ó Senhor, eu tenho um filho que ele é lunático. Algumas vezes ele pula na água, outras vezes pula no fogo. E os seus discípulos foram lá e oraram por ele, mas não conseguiram curá-lo. Aí Jesus disse, incrédulos. E foi lá e expulsou aquele demônio da vida daquele menino. E a Bíblia diz que na mesma hora o espírito imundo saiu da vida daquele menino. E os seus discípulos chegaram em Jesus em particular e disse, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar o demônio em seu nome? Aí Jesus disse, olha, esta casta de demônio, ela só sai, ou ela só é expulsa através da oração e do jejum. E eu quero ser ousado nesta noite e dizer, irmãos, se não orar, se não jejuar, nos dias de hoje, aquela época, 2000 anos atrás, Jesus falou isso, hoje, 2000 anos se passou, nos dias de hoje, se não orar, se não jejuar, não tem vitória. Não existe jeito de vencer. Pastor, você está sendo radical. Eu estou debaixo da unção de Deus aqui neste altar, irmão. Eu estou debaixo de uma palavra revelada por Deus. Talvez você nunca ouviu essa mensagem, mas hoje você está ouvindo, porque esta palavra é revelada. Você não vai encontrar ela escrita aí, no livro aí de sermões, no livro de um grande escritor, de um grande pregador, porque eu não sou um grande pregador. Mas esta palavra foi revelada através da oração. Aleluias. Só vence quem ora e quem jejua. Você pode até pedir oração na igreja, não é pecado. E Deus até tem misericórdia quando você pede oração. Senhor, pastor, ora por mim, ora pela família. A Bíblia manda fazer isso. Mas se você não orar, se você não jejuar, você não vai vencer. Agora levanta a sua mão que eu vou profetizar na autoridade de Deus. Onde estão os cristãos de hoje? Levanta a sua mão. Deus vai dar força. Deus vai dar força. Deus vai despertar você. Deus vai colocar desejo no seu coração de orar, de buscar a presença e de jejuar. Jejuar parece que é tão difícil.
Mas quando o médico pede um exame e tem que ficar 12, 14 horas de jejum, a gente fica. Então jejuar para Deus é melhor ainda, irmão. Porque você jejua e a glória de Deus, ela entra na sua vida. Amém? Quarta característica do cristão. Vou andar, irmãos, porque senão eu me empolgo aqui e o tempo não dá. Eles andavam em comunhão. Oh, aleluias. Eles eram tão chegados na comunhão, irmãos. A Bíblia diz, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 44 em diante ali, que eles estavam unânimes, unidos, na comunhão, no partir do pão. Eles tinham tudo em comum, irmãos. Quando a igreja, ela anda em comunhão, igual essa igreja aqui tem uma comunhão, irmãos, forte aqui, glória a Deus. Eu nunca vi uma comunhão tão grande. Nas igrejas, eu tenho 11 anos que eu pastoreei a igreja, fiquei 11 anos pastoreando. Eu nunca vi uma unção de comunhão tão grande igual essa igreja. Mas quando a comunhão, ela invade todos os membros da igreja, irmãos. Oh, aleluia. A purificação de pecado, sabia disso? João, na primeira carta que ele escreve, primeira epístola, no capítulo 1, versículo 7, ele disse assim, ó: mas se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando a igreja está em comunhão, a purificação de pecado, aleluia, Deus se manifesta e pecados são purificados. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, depois lá do versículo 47 em diante, você vai ver que a igreja era tão unida, estava em tanta comunhão, que quando eles estavam no partir do pão, lá naquela alegria, chamava tanta atenção do povo daquela época, que quem passava na frente da igreja, os vizinhos daquela igreja, eles sentiam prazer de entrar naquela igreja, porque diziam, há uma comunhão muito grande lá dentro, e eu quero ver o que está acontecendo. E a Bíblia diz que acrescentava o Senhor as almas que haviam de se salvar. Quando nós estamos em comunhão, esta comunhão sai das quatro paredes e vai para fora, impacta o pecador, toca na vida do pecador, ele entra para dentro, a vida dele é transformada, a vida dele é purificada, e Jesus transforma e salva toda a sua família para a glória de Deus. Eles andavam em comunhão, era coisa linda. O diabo ficava doido, o diabo tentava semear contenda no meio dos irmãos, o diabo tentava colocar fofoca, o diabo tentava colocar calúnia, mas não tinha nenhuma oportunidade para o diabo, porque eles estavam fechados, eles estavam unidos, e unidos a glória de Deus descia no templo, e o nome de Jesus era glorificado. Aleluia. Eles andavam em comunhão, estavam juntos em comunhão. Levanta sua mão, onde estão os cristãos nesta noite? Haverá comunhão 100% aqui nessa igreja. Desde o altar aqui até lá na porta, haverá comunhão. Comunhão quer dizer como um acordo. Comunhão quer dizer marchar pelo mesmo sentido. Comunhão quer dizer comprar a mesma ideia. Comunhão quer dizer combater o mesmo mal. Comunhão quer dizer combater o bom combate. Todos nós vamos estar impactados pelo poder que há nesta palavra, na comunhão. Aleluias. E para mim terminar, meus irmãos, esta mensagem,